Existe um bairro no Brasil que foi projetado de propósito pelo governo para fins de prostituição. Aqui eu sou bem puta, bem safada, entendeu? Bem profissional. E lá fora eu sou dona de casa, gosto de curtir meu marido, minha casa. Eu entrei mais por causa dele na época, quando eu perdi logo ele, acho que 6 meses depois eu vim pro Rio e entrei na prostituição. Pais ou tios levavam os filhos adolescentes, geralmente entre 15 e 18 anos, ao cabaré ou à zona para perder a virgindade e virar homem. Era visto como forma de ensinar o menino sobre relações de forma prática. Na visão da época, Vila Mimosa, por exemplo, era comum rapazes da família serem levados lá pela primeira vez. As próprias prostitutas mais antigas contam em depoimentos que atendiam meninos virgens acompanhados pelo pai ou tio. Nesse vídeo vamos falar das 3 capitais com as maiores zonas de prostituição do Brasil. Em Campinas, no interior de São Paulo, existe um bairro que foi projetado para prostituição e se chama Jardim Itatinga. Tô aqui rolando todo. Tomara que não dê direitos autorais aí no vídeo, né? Tô com o vídeo fechado aqui. Ficou na rua aqui, ó. E aqui também tem os caras que são os cafetões, né? A parada, mano, é que esse foi o único bairro no país criado exclusivamente pra isso. Ele não só sobreviveu à ditadura militar, crises econômicas, pandemia e até a era da internet, como continua mais vivo do que nunca. Claro, é um bairro extremamente polêmico. Hoje eu vou te contar a breve história desse bairro. Fica até o fim, porque o final é chocante. Tudo começa bem antes da ditadura. Nos anos de 1960, a área pertencia a uma fazenda de café chamada Pedra Branca. O nome Itatinga do bairro, ele vem de uma origem do Tupi-Guarani. Ita significa pedra e Tinga branca. Aí eles adotaram como o nome de Itatinga. Era uma região rural que era bem distante ali do centro de Campinas, cercada por mato e fazenda, ou seja, longe de tudo. Ninguém imaginava que ali nasceria uma das maiores zonas de prostituição da América Latina. Estamos na década de 1960. O Brasil vive sob o regime militar. Campinas crescia rápido e acabou se tornando uma metrópole. As autoridades tinham um problema. Prostitutas trabalhavam livremente no centro da cidade e no bairro Taquaral, que era um bairro considerado nobre. A moral familiar estava chocada. Então, o poder público decidiu fazer uma limpeza radical. Criaram a chamada Operação Limpeza. A polícia começou a perseguir as profissionais que atuavam nas ruas centrais. Elas eram fichadas, presas e muitas vezes até mesmo torto ou simplesmente desapareciam. Foi então que o governo teve uma ideia: empurrar todo mundo para um local isolado, longe dos olhos da sociedade, e o lugar escolhido foi justamente o Jardim Itatinga. Construíram casas de pequeno, médio e grande porte entre as rodovias Santos Dumont e Bandeirantes. Isolaram o bairro de propósito. O modelo veio da França. A prostituição era vista como um mal necessário, mas que precisava ficar confinado longe da família. O bairro nasceu para ser a zona da cidade. E adivinha, deu certo. O Jardim Itatinga virou rapidamente um dos polos da prostituição da América Latina. Hoje tem cerca de 1.700 trabalhadoras e mais de 117 estabelecimentos funcionando 24 horas por dia. Lá tem casa noturna, que inclusive você pode ter uma casa noturna e do lado ter a casa de uma pessoa completamente comum que não tem nada a ver com prostituição. Inclusive, cara, tem placa de entrada que quase ninguém nota, que é a do Jardim Itatinga, mas quem passa de carro à noite e conhece a história sabe exatamente do que se trata. E a parada é que esse bairro recebe visitas de carros de toda a região. Pra você ter ideia, cara, no Jardim Itatinga tem algumas casas que as pessoas que não tem nada a ver com essa coisa colocam escrito assim: residência familiar, que é pra diferenciar as casas de programa. E o mais louco, ele continua sendo o único bairro do Brasil inteiro criado de
propósito para prostituição. Agora vamos para um bairro que existe desde o Brasil Império. Mas antes, estamos na meta de 200 mil inscritos esse ano. Se tu é novo, se inscreve e coloca para ativar todas as notificações. E pelo amor de Deus, deixa o like que é para mostrar pro YouTube que esse canal merece ser recomendado. Tem algum tema que você queira de ver aqui? Deixa nos comentários que muito provavelmente a gente vai fazer. Partiu pro vídeo. No Rio de Janeiro existe a zona de prostituição mais antiga do Brasil. Ela já existia antes da República e sobreviveu às reformas urbanas brutais, à ditadura, ao progresso da cidade e até hoje funciona 24 horas por dia. Chama-se Vila Mimosa. O Rio tentou expulsar ela por 3 vezes e perdeu todas. Tudo começa lá no século XIX, no Primeiro Império. A zona ficava no Mangue, uma área de manguezais aterrados na Cidade Nova, entre o Estácio e o centro. A rua principal era o Pinto de Azevedo, depois que virou a Miguel de Farias. E a origem, mano, ela é incerta, mas tem algumas origens que falam que é o seguinte. Uns falam que os portugueses trouxeram francesas e polacas para satisfazer a corte. Outros contam que os senhores de escravo obrigavam as mulheres negras a se prostituir em hotéis de cômodo para ganhar dinheiro extra. Depois da abolição da escravidão em 1888, vieram as imigrantes pobres da Europa Oriental, fugindo da guerra, as famosas polacas. Inclusive, essas polacas poderiam não ser exatamente da Polônia, e sim porque elas eram mulheres judias, tanto que existe um cemitério exclusivo para judeus dessas mulheres que trabalharam nessa região de Vila Mimosa. E a parada é que a Vila Mimosa virou um reduto ali para o Baixo Meretrício. Então, tipo, se tu era pobre, tu ia lá para Vila Mimosa. Nos anos 40, no auge, tinha 8.000 mulheres trabalhando nas 10 ruas inteiras da Vila Mimosa. Era uma parte enorme voltada só para prostituição. Porém, o Rio cresceu e quis limpar a cidade. Primeiro veio o prefeito Pereira Passos no início do século XX, que você já deve ter estudado na escola, com palavras como bota abaixo, demolições e a higienização do Rio de Janeiro. Depois veio o Oswaldo Cruz com as campanhas sanitárias e a polícia fichava todo mundo, confinava as meninas em áreas pobres, mas a Vila Mimosa continuava. Em 1979 veio o golpe final. Construíram o Centro Administrativo São Sebastião bem em cima do Mangue. Os 2 prédios gigantes da prefeitura até hoje são apelidados pelos cariocas de Piranhão e Cafetão, o que é muito engraçado se a gente parar pra pensar. Demoliram quase tudo, porém restaram algumas casas que sobraram e viraram o que a gente conhece da atual Vila Mimosa. Ela já foi maior, deu uma diminuída, mas ainda continua. E foi ali nos anos 80 que nasceu a Associação das Prostitutas do Brasil. Em janeiro de 1996, o prefeito César Maia decidiu que a Vila Mimosa estava com os dias contados. E a parada é que ele queria tirar as 1.800 meninas dali para construir o teleporto e um monte de prédio. O plano inicial era o seguinte, era levar todo mundo para um galpão em Gramacho, lá em Duque de Caxias, em outra cidade, porém deu uma confusão total. A prefeitura de Caxias não queria, embargou a obra e na pressa a prefeitura pegou os imóveis e pertences das mulheres ali da Vila Mimosa e jogou no galpão frigorífico abandonado na rua Sotério dos Reis, que fica lá na Praça da Bandeira. Os moradores viram aquilo, eles falaram, cara, a gente não quer essas mulheres aqui, entendeu? Aí o que eles fez? Eles fecharam a Radial Oeste, teve protesto, porém 8 dias depois a Vila Mimosa já estava aberta de novo. Elas compraram um galpão com indenização da prefeitura, que era de 300 mil reais, e virou um quadrado gigante de 700 casas, cada uma com pelo menos 10 quartos, todos amarelos e azuis na porta. E o mais louco é que a Vila Mimosa sobreviveu. Agora vamos para a rua Guaicurus de Belo Horizonte. A maior zona de prostituição de Minas Gerais nasceu no mesmo dia que Belo Horizonte foi inaugurada. Tem uma área histórica ali de Belo Horizonte que é uma parte que foi planejada com um monte de rua reta, inspirada muito naquelas ruas lá da França e Washington, etc. É uma rua que já era boêmia antes da República se consolidar. Chama-se Rua Guaicurus, que são 4 quarteirões no Baixo Centro. Tem 24 hotéis e mais de 4.000 trabalhadoras do ramo. O lugar do famoso sobe e desce. Eu acho que você já viu alguns vídeos por aí sobre o sobe e desce, que os caras entram envergonhados, saem mocado ali, entendeu? Mulher boa aqui, mano. Mano, eu não sei, viado, mas esse mano aqui eu acho que sabe, Zé. Aí, minha prima tá lá dentro, ela veio lá de Tubarina. No pelo eu vi, no pelo eu vou. Eu tô até indo lá, vem cá. Aqui
O lugar do amor de BH. Eita, portal do sobe e desce, pra quem gosta. Trazer meus amigos de Eunápolis pra cá. É ali. O Rio tentou apagar Vila Mimosa 3 vezes, Campinas projetou Itatinga e BH simplesmente deixou Guaicurus crescer junto com a cidade. Tudo começa em 1897, Belo Horizonte é inaugurada como uma nova capital planejada de Minas, naquele padrão lá de Paris. Uma dessas ruas recebeu o nome Guaicurus, em homenagem ao povo indígena que vivia no Vale do Rio Paraguai, famoso pela habilidade dos cavalos. A rua ficava no Baixo Centro, pertinho da estação ferroviária. Inicialmente era um corredor industrial de atacadista, fábrica e imigrantes sírios vendendo cereais. Aí tá, por volta do ano de 1920 e 1950, a rua Guaicurus virou o coração da zona boêmia de BH. Surgiram cabarés nessa época, como o Cabaré do Palácio, Cabaré Rádio e o Montanhês Dance. No Montanhês não tinha quarto, a parada era muito louca. Você dançava, perfurava um cartão e marcava o programa não lá, e sim no hotel do lado. Era o ponte de todas as classes, ia lá estudante, trabalhador, homem casado, obviamente. A rua funcionava 24 horas por dia. Hotéis como o Magnífico, construído em 1939, na década de 60 e 80 na ditadura militar, trouxe uma repressão pesada. A polícia prendia torto e dava choque elétrico, borrachada, enfim. E lá também tinham travestis que trabalhavam nesse ramo e eram justamente as que mais levavam dura da polícia, não desse jeito aí. Nossa, que péssima escolha de palavra. Mas a Guaicurus não acabou, virou o sistema que conhecemos hoje. Os hotéis de batalha, ou sobe e desce, escadas estreitas, quartos pequenos, portas semi-abertas, garotas de biquíni ou fantasia. E pelo que a gente viu aqui, tem um programa rápido, varia entre 10 a 50 reais. Claro que existem questões polêmicas de saber, como alguns casos que vazaram na imprensa. Em 1983, uma enchente do rio Arrudas quase destrói. Ceasa saiu, comércio sofreu, mas a rua resistiu. Em 2025, a rua Guaicurus tem 4 quarteirões, 24 hotéis e mais de 4.000 trabalhadoras do ramo. A maioria é negra, 78% é migrante, que não é nem de Minas Gerais, idade de 18 a 70 anos. Porém, já tiveram algumas reportagens de menores de idade. 74% das mulheres já sofreram violência ou discriminação, enquanto outras zonas foram transferidas ou apagadas. A rua Guaicurus simplesmente ficou. Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado. Você pode conferir as fontes desse vídeo no primeiro comentário fixado. Esses aqui do lado são as pessoas que assinaram o Seja Membro ou mandaram, valeu demais. Falou e até o próximo vídeo.